bem, meus amigos, já coloquei na tela a nossa tabela, certo? Vamos analisar aqui rodada a rodada, revelando jogo a jogo as 10 finais do Palmeiras, começando com o jogo do próximo fim de semana, 29ª rodada, que o Palmeiras visita o Bragantino. Nesse jogo eu coloquei sinal verde, tá? Eu acho que comparado com as outras partidas que o Palmeiras vai ter, é um dos jogos menos complicados, por incrível que pareça, né? O Bragantino fora nem é aquele jogo que você pensa, nossa, molezinha, mas eu acho que dentro do cenário que a gente tem aqui é um sinal verde, até porque é uma viagem um pouco mais curta, a gente pode ter o Estevão de volta, certo? Semana livre para treinar, então coloquei um sinal verde aqui para essa próxima partida. Na 30ª rodada, o Palmeiras joga também fora de casa e contra o Juventude, tá? Eu acho que esse jogo fora contra o Juventude é mais complicado do que contra o Bragantino, mas eu não coloquei sinal amarelo não, eu coloquei sinal verde também, porque é um jogo pós-data FIFA, então o Palmeiras vai ter um bom tempo aí de treino, de descanso, vai ter o Estevão provavelmente 100%, porque o Estevão não foi convocado para a seleção brasileira, então ele vai ter todo esse tempo para poder treinar, para poder descansar, enfim. Então a ideia aqui é a gente ter um Palmeiras 100%, talvez até com o Mike voltando, quem sabe, enfim. Então não é um jogo fácil enfrentar o Juventude fora de casa, mas não é um Juventude que tá tão desesperado por ponto assim quanto outros times, e é um jogo que o Palmeiras deve estar com a sua energia no máximo, então por esse contexto todo eu coloquei aqui um sinalzinho verde, certo? Na 31ª rodada, aí vem pedreira, temos Fortaleza em casa, é um desses confrontos diretos, né? A gente tá olhando muito do Botafogo, mas o do Fortaleza também é um confronto direto ali na parte de cima da tabela, querendo ou não. E aqui eu coloco o nosso primeiro sinal vermelho, tá? Eu fiquei um pouco em dúvida entre o sinal vermelho e o sinal amarelo, porque o Palmeiras recebendo o Fortaleza em casa tem um retrospecto bom. Se o Fortaleza ainda estivesse na Sul-Americana, eu teria colocado o sinal amarelo, porque o foco deles já tá dividido, eles iam estar priorizando mais a Sul-Americana, mas agora que eles caíram na Sula e eles vão 100% no Brasileiro, aí eu coloco o sinal vermelho, que de fato é um jogo complicado pro Palmeiras, não vai ser um jogo fácil sem dúvida nenhuma. E vamos então para a 32ª rodada, que sim, é o derby, meus amigos. Corinthians fora de casa, e aqui não tem como eu não colocar o sinal vermelho. E aí é bom para vocês entenderem que sinal vermelho não significa tô esperando uma derrota ou ferrou. Não, são jogos que o Palmeiras pode tranquilamente vencer. Fortaleza em casa, o Corinthians fora também, até porque o Palmeiras é um time muito melhor do que o Corinthians. Só que é um jogo que o Corinthians vai vir desesperado para tentar, para querer vencer. Precisam de ponto no Brasileirão. O derby é aquele tipo de jogo que pode mudar o ânimo de uma equipe, então o vermelho não significa que é impossível de vencer, é totalmente possível de vencer, inclusive a gente espera que o Palmeiras vença, talvez seja um dos jogos mais importantes para o Palmeiras vencer nessa reta final de Brasileirão, pelo contexto do rival também, mas não tem como não dizer que vai ser um jogo bem difícil para o Palmeiras, para os dois times na verdade, então eu coloco o sinal vermelho, realmente vai ser um jogo complicado. Depois disso, na 33ª rodada, o Palmeiras recebe o Grêmio. Aqui eu coloquei o sinal verde, tá? Por ser um jogo em casa, o Palmeiras é muito mais time que o Grêmio. Eu acho que, dependendo do contexto, às vezes se o Grêmio chegar desesperado pro ponto, pode até virar um sinal amarelo pela dificuldade ali do contexto. Mas o Palmeiras é muito mais time, então eu coloco o sinal verde. Na 34ª rodada, o Palmeiras visita o Bahia, e aqui é um outro jogo bem difícil, tá? Eu coloquei aqui o sinal vermelho também, eu fiquei até entre o amarelo e o vermelho, eu acho que não é um jogo tão difícil quanto o derby fora de casa, por exemplo, mas é um Bahia que tá brigando por Libertadores, que é o 4º melhor mandante do Campeonato Brasileiro nesse momento, então não tem como dizer que vai ser um jogo, amarelo. Pra mim é um jogo com dificuldade vermelhinho ali. Também não é um jogo impossível do Palmeiras vencer, mas é um jogo difícil enfrentar o Bahia lá, precisando vencer, sendo um bom mandante e tudo mais, certo? Na 35ª rodada, o Palmeiras visita o Atlético Goianiense, e aqui é sinal verde, não tem nem dúvida, é o pior time do campeonato, é o lanterna, talvez o Palmeiras enfrente um Atlético Goianiense já rebaixado até, é possível esse cenário, mas mesmo que não esteja rebaixado, é um time que tem um caminho muito difícil se quiser se livrar do rebaixamento, tá virtualmente rebaixado, então sinal verde com certeza, meus amigos. 36ª rodada, sim, chegamos
no jogo contra o Botafogo, outro confronto direto, a final do campeonato. É claro que eu coloco aqui o sinal vermelho também, mais uma vez, né, reiterando aqui, não significa que é um jogo impossível do Palmeiras vencer. Eu acho que o Palmeiras jogando em casa é favorito contra o Botafogo, mas talvez seja o jogo mais difícil do campeonato nessas últimas 10 rodadas. O Botafogo, querendo ou não, é o líder atual. Eu acho que em termos de desempenho é o melhor time do Brasil nessa temporada de 2024, então não tem como eu dizer que não vai ser um jogo difícil mesmo sendo em casa. É talvez junto com o jogo do Corinthians, o mais importante para o Palmeiras vencer nessa reta final, mas vai ser um jogo muito difícil com certeza. Indo agora para a 37ª rodada, penúltima, o Palmeiras visita o Cruzeiro, mais um jogo que eu fiquei ali com um pé no amarelo, com um pé no vermelho, mas eu coloquei o sinal vermelho também, porque vamos combinar, o Cruzeiro é um time que vem fazendo uma boa temporada, tá brigando por Libertadores também, é o 6º melhor mandante do campeonato, então jogar fora de casa contra o 6º melhor mandante do campeonato, não dá pra gente dizer que é um jogo fácil, que é um jogo molezinha, ainda mais com o Cruzeiro brigando por Libertadores. Eu acho que se o Cruzeiro for campeão da Sul-Americana, aí o cenário muda, aí eu acho que cai para amarelo sim, porque aí o Cruzeiro já estaria garantido na Libertadores e tal, né, reta final de Brasileiro, penúltima rodada, né, não viriam precisando muito vencer, mas isso depende do cenário da Sul-Americana. Se eles caírem na Sula, eu acho que mantém aí o sinal vermelho. Se forem campeões, aí pode cair pro amarelo. E na 38ª rodada, a última rodada, o Palmeiras recebe o Fluminense. E esse é um caso interessante, tá? Porque eu acho que esse vai ser um jogo 8 ou 80. Não tem nem como eu cravar aqui pra vocês. Por quê? Se o Fluminense chegar nessa última rodada já garantido na primeira divisão, sem precisar pontuar pra ficar na Série A, aí eu acho que é um jogo sinal verdíssimo, assim. Porque o Fluminense na última rodada, nem precisando pontuar, vai mandar ali um time B, um time C, vai colocar uns garotos, o Palmeiras jogando em casa, né? Sinal verde pro Palmeiras chegar e vencer. Só que se é o oposto, se o Fluminense chega nessa última rodada precisando pontuar para ficar na primeira divisão, bicho, aí é um jogo dificílimo, né? Porque a gente vai enfrentar ali um outro time desesperado por ponto, precisando fazer de tudo para vencer, jogando a vida. Então, nesse cenário, é um jogo até sinal vermelho. Então, como fica esse 8 ou 80, eu vou no meio termo, eu vou no amarelo, porque esse é um amarelo meio a definir. Vamos ver até o final do campeonato qual é que vai ser a situação do Fluminense. Mas claro, jogando em casa é um jogo que a gente espera 3 pontinhos do Palmeiras. Então fica claro que não é uma tabela fácil pro Palmeiras, mas fica claro também que o Palmeiras tem 100% de condição de fazer a pontuação necessária. E percebam como em todas essas rodadas, mesmo nas que eu coloquei sinal vermelho, são jogos que o Palmeiras tem plenas condições de ter um bom desempenho, treinando semana livre, de conseguir jogar bem, de conseguir pontuar. Então se acalmem, não é porque tem muito vermelhinho ali que é pra gente se desesperar. O Palmeiras tem todas as condições e é mais time do que os outros que eu coloquei aqui.